Esse episódio do ComuniQuest é patrocinado pelo ABC, a meditação do ser com Denis W. Olá pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Tudo numa boa? Estamos começando mais um episódio do ComuniQuest, o seu podcast de comunicação e autoconhecimento. E aí, Ani, tudo legal? Tudo bem, Rogério? Tudo jóia. Quanto tempo? Faz tempo, né? E a questão de hoje é, Rogério... Olha, por que será que algumas empresas ainda têm resistência em trabalhar com a educação corporativa, principalmente treinamentos comportamentais, ou para que possa de fato melhorar a produtividade da sua equipe e ter alto rendimento de fato? E nós temos um especialista no assunto que vai nos ajudar bastante sobre esse assunto hoje. Para aprofundar mais esse tema, a gente tem o prazer de ter aqui no ComuniQuest hoje, professor e consultor Rudy Birgman. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo carinho. Estou emocionado, até nervoso de estar nesse papel aqui de entrevistado, né? Eu tenho um podcast também como vocês, né? Obrigado pelo carinho do convite, é uma satisfação. Conversas de valor. Conversas de valor. Nasceu na pandemia esse projeto, tomou forma aqui a partir de conhecer a obra-prima que nós estamos, né? É verdade. O time da obra-prima aqui é sensacional. Mas enfim, esse é um desafio interessante, eu estou aí no mundo corporativo há um bocado de tempo, né? Pelo jeitão aqui, pelos poucos cabelos, dá para ver o tempo que a gente tem, mais ou menos, né? Denuncia, né? E... Rogério já perdeu aí. Já perdeu. Eu ainda tenho, né? Quantos anos será que ele tem agora? Ah, mas você é mais novo que eu, cara. O teu abaixo aqui, caiu aqui. Mas eu tenho um pouquinho mais de burra. Desceu. Mas treinamento e capacitação é sempre uma incógnita, né? É uma equação de quinto grau, eu diria, né? E aquilo que você falou, eu pego carona nisso, que é a preocupação das empresas em investir nisso e encarar como investimento. Muitas vezes eu percebo que a conta às vezes não fecha porque existe uma fragilidade no sentido de analisar um projeto mais robusto, mais de longo prazo, né? É muito no curto prazo, muitas das vezes, e os resultados nem sempre acontecem no curto prazo. Mas essa mudança não é um gasto? É um investimento necessário? Ainda precisa virar um pouco essa chave? Ah, com certeza. Pero. Sim. Quero saber primeiro aqui. Você está nesse meio já há alguns anos, já, nessa carreira, treinando, levando mensagem, mas você também tem uma carreira de professor, ou seja, você de fato gosta de ensinar as pessoas. Você tem já no teu DNA o objetivo de fazer com que as pessoas comecem a olhar o mundo de forma diferente, mas nem sempre as pessoas querem dessa forma, né, Rudy? Então, eu tenho uma carreira de professor já há 16 anos, né? Há 18 anos, Rogério, aconteceu um acidente de percurso na minha carreira. Opa. Eu vinha numa carreira muito ascendente em termos de executivo, né? E a empresa que eu estava trabalhando, ela foi vendida pela segunda vez, né? E o segundo controlador, no primeiro eu fiz um trabalho bacana que virou uma vitrine e eu acabei indo junto com a empresa. Da segunda onda, eu já não estava tão em evidência em termos daqueles valores para aquele momento. Eu tinha um salário alto, eu tinha um tempo de casa elevado, né? E o novo controlador tinha uma estrutura semelhante àquela que eu trabalhava naquele momento. Então posso dizer que eu estava no lugar errado na hora errada, exatamente isso, né? Sei bem o que é isso. Sabe bem o que é isso? E aí eu caí do caminhão de mudança. E para fazer um trabalho, para entender para que eu servia, eu já estava para a época, eu tinha uma idade avançada, eu tinha 44 anos para a época. Já era velho, entre aspas, né? Então, para entender para que eu servia, eu contratei uma psicóloga, Lucélia Micalissen, que me ajudou a perceber algumas competências, enfim, e dentre as quais surgiu aí uma pergunta: já pensou em ser professor? E foi assim que tudo começou, né? E eu nunca havia pensado nisso, e a Lucélia trouxe aquilo. O autoconhecimento. O autoconhecimento, né? Por conta de uma série de competências, características, enfim. Olha, se você fizer um projeto, executar o projeto e perseguir o teu objetivo, você tem chance disso. E eu fiz isso, né? Para a gente começar a dar aula, e aí fica uma dica para os seus ouvintes, né? Não adianta mandar currículo para o diretor da faculdade, para o dono, para o reitor, não adianta. Quem define a contratação do professor ou não é o coordenador do curso, que tem que montar um time de professores para entregar aquele dado conteúdo, né? Então, porque ele vai ser cobrado disso também. Porque ele vai ser cobrado disso, né? Então o coordenador é que tem que conhecer você, confiar em você na entrega que você vai fazer. Isso eu tô falando em escola de negócio. Legal, né? Uma ótima dica. E aí, ótima dica, né? E eu comecei a fazer propaganda para os meus professores
que estavam ascendendo como coordenadores de curso. Comecei a falar com um, com o outro, e eu acho que fui um bom aluno, né? No tempo de academia, né? E aí um dia surgiu uma oportunidade para fazer uma palestra numa semana acadêmica, né? Então você imagina, auditório lotado, compulsoriamente lotado, né? Porque quem está lá é porque é para ganhar uma hora. Infelizmente, mas esse é o paradigma, né? A carga horária, né? Então, auditório lotado, enfim, e eu comecei a falar sobre qualidade total. Foi o assunto que eu fui falar para discursar lá, né? Palestra de 1h30. E aí eu tô lá conversando, eu tava falando, deu lá uns seus 10, 15 minutos, e eu não tinha nenhuma habilidade com turma, com gente no auditório, né? Eu tô lá fazendo o meu script, né? E aí deu lá uns 15 minutos e aí entra um cara assim atrasado, eu digo, mas o cara tá atrasado na palestra, né? Aí ele veio se infiltrando ali e tal, e sentou na primeira fila, né? E aí ele acabou a palestra e eu sempre falo isso, a história, aconteceu um fenômeno da logística que é o gargalo, que acontece no avião. As pessoas levantam, mas ninguém sai, né? Ninguém sai. E aconteceu aquilo, foi pro auditório lá, pro pessoal pra porta, e aquela pessoa veio falar comigo. A coordenadora, a minha professora lá, conversando com as pessoas e tal, e ele veio falar comigo. E ele, olha, agradeço por o senhor estar aqui falando conosco e tal. E aí a professora Lorena chegou perto e ele disse assim, professor, o senhor ministra aula em que faculdade, que instituição? Eu digo, não, eu não ministro aula nenhuma. Ainda não. Eu quero ser professor. E aí ele disse, não, então Lorena, pode contratar. Era o dono da faculdade, né? Só o dono te assistiu. Professor Ailton, né? Tem um grande carinho, né? E foi na SPEI, lá eu fiquei durante 6 anos, a primeira experiência, e foi assim sensacional, porque eu percebi ali que eu tinha um pouquinho de jeito pro negócio, né? E já se vão lá 16 anos com registro, enfim, né? Começou há 16 anos. E eu venho inventando, Rogério. Isso é legal. A questão de 5 anos eu estou só com pós-graduação, que eu viajo bastante, enfim, então, alunos mais... E você sabe que esse ponto que você acabou de falar agora, da palavra certa, que eu acho que ainda falta, para aí a gente entrar na sua pergunta, que eu quero que você até reforce a pergunta para o professor, Anny, é a questão da reinvenção. As pessoas, elas ficam estagnadas, né? As empresas acabam ficando estagnadas, né? Quando a gente fala a questão da falta de investimento corporativo, da educação, paralisou, já sei o que preciso e é por aí mesmo? Ou seja, você está se reinventando, você se reinventou aos 44, está há 16 anos numa nova carreira, crescendo uma outra carreira que você já vem consolidando, tendo uma robustez muito grande já pelo histórico que você já apresenta para a gente. Então, ou seja, é reinvenção. É isso aí, é reinvenção. E a empresa tem que ter essa percepção também, né? Mas assim, Rogério, eu tenho essa visão de que, essa análise de que tem muito paradigma disso, né? Não só as empresas, mas as pessoas ascendem com esse C, né? Ascendem a uma dada função e elas, puxa vida, eu já conquistei o que eu tinha que conquistar e isso gera um certo conforto, né? E, puxa vida, eu falo isso pela própria experiência, porque eu passei por esse processo. E esse processo me serviu como estímulo, como lição, para que não acontecesse de novo. Eu voltei ao mercado corporativo, quer dizer, eu comecei a fazer o processo de ser professor, aí fui fazer mestrado, enfim, iniciei a aula, mas continuei no mundo corporativo, né? E trabalhei em mais algumas outras empresas. E todo o tempo pensando em empregabilidade, ou seja, que é como se manter atraente para a empresa e para o mercado, né? Porque nós somos, assim, é ruim a palavra, mas nós somos descartáveis, né, Rogério? Faz parte do processo. Mas compete a mim, a me manter atrativo para o negócio, para a empresa. Eu vou bater meta, eu vou me desenvolver, eu vou me mostrar, eu vou usar o marketing todo, né? Pessoal, quer dizer, não sei de que forma, né? Mas é isso. Agora, existem empresas que se renovam. Eu atendi agora recentemente. Faz uma semana, posso falar uma empresa? Claro. Eu acho que é muito importante, até porque é um bom exemplo. Caltech, uma empresa que vai fazer 80 anos. Olha. Está na 3ª geração. Uau. Né? E ela está implantando uma metodologia lá, que é o OKR, para integrar todas as áreas da empresa. Ela sabe que ela tem 80 anos, mas ela sabe, e isso palavras do próprio presidente da empresa, ela sabe que esses 80 anos não significam os próximos 80.
né? Então acho que essa é a grande, no nosso tempo a gente falava ficha, que tem que cair, né? Que ninguém mais sabe o que é ficha, mas quando a coisa, né? Quando a gente consegue se apossar... Deu um insight ali. Agora é insight, né? Era a ficha que caía, né? Mas quando a ficha cai, quando dá um insight, a gente consegue ter essa noção de que o passado, bacana, o passado é uma história, é uma conquista, é um resultado, né? É uma trajetória, mas a gente está sempre no Y, né? Ou para cá ou para cá. Por que será que muitas empresas ainda têm um olhar secundário quando se fala em treinamento? Olha, eu acho que tem algumas causas aí, Anny, mas assim, por exemplo, primeiro que eu vou falar vou falar assim de como é que é um processo de treinamento, né? Normalmente, de forma mais tradicional, assim, né? E aí falo eu como um prestador de serviço, né? A pessoa me faz um contato, enfim, eu até prospecto, mas mais acontece esse convite. Olha, temos aqui um programa assim, assim, assim. A gente faz reuniões, remota, presencial e tal, desenha um projeto, desenha uma proposta. E essa proposta tem lá 3 páginas sobre a história, a metodologia, as vantagens, os benefícios, mas tem que ter um preço, certo? E aí, quem é que pega esse preço? Às vezes pega uma pessoa que não tem o preparo para defender aquele preço. O que é uma proposta de treinamento? Ela tem o tempo da sala de aula, ela tem o tempo do preparo, ela tem a parceria com um profissional para fazer um material apresentável, de vídeo, ou o que seja. Você vai revestir aquele projeto. Claro. Né? Você vai fazer uma caneca para fazer uma ação de endomarketing, isso aqui custa dinheiro. Né? Não adianta eu querer moldar o barro, que eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que comprar uma coisa bem feita. Né? Claro. Somando tudo isso, dá um valor lá, né? Dá um preço. Claro. O que eu percebo muitas das vezes? Como existe uma ausência de entender o retorno do investimento, quanto mais eu vou vender do que a minha empresa vende, se eu colocar 30 pessoas numa sala de aula, remotamente ou presencial, quanto que vai vender mais do que eu vou faturar? E essa é a pergunta que vale $1 bilhão. E cada vez mais a área financeira, que é quem vai bater o martelo para fazer aquele desembolso, ele quer saber. E aí é que é o grande problema. Se puder fazer um corte disso, eu até gostaria, porque eu atendo muito pessoal de recursos humanos, né? E quando a gente começa a trabalhar sobre retorno do investimento, que é uma das competências que a pessoa do RH tem que ter, sim, porque ela vai falar com o diretor que fala financeiramente. Exato. É o que ele está olhando. Né? Mas eu sou da área de humanas, eu não tenho que entender de conta. Então isso é um problema que a gente enfrenta, porque tem que fazer conta, tem que comparar duas grandezas e achar um meio termo. E dizer, olha, diretor, nós vamos investir tanto que vai retornar em tanto tempo, tanto. Isso é possível. E eu tenho feito nas minhas propostas, eu juro, eu procuro levar esse tipo de racional para a pessoa que está demandando a compra defender. Sim. Mas quando eu chego nessa parte, não, isso eu não quero saber. Não. Ué, o cara não quer saber como que ele pode vender. Então, aí realmente, aí fica caro, não tem noção, não tem percepção de valor. O cara não consegue ter percepção de valor. Ele não consegue vender o valor. Eu acho que o outro ponto também, não sei se você concorda, Ruth, que algumas empresas acabam deixando de investir em alguns profissionais específicos dentro da sua empresa porque tem medo de perder esse profissional. Sim, cara vai fazer. Sim. Essa é uma outra causa. Ele vai melhorar e aí ele acha que ele pode ganhar mais. Se eu não puder oferecer isso aqui dentro, ele vai procurar uma outra empresa. Então eu não vou investir nesse cara. Acontece muito isso. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que fala exatamente isso, que você está comentando aí. Ela mostra que o investimento em educação corporativa melhora a retenção. De até 94% dos profissionais da organização. Ou seja, supre, e não porque eu vou capacitar ele e ele vai sair para ir para outra empresa. E vai manter. É o valor intelectual, né, que a empresa tem, muitas vezes ela não tem essa percepção, né, porque não é uma coisa tangível. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E isso acaba dificulta esse gestor de entender que está agregando valor à empresa dele, a qualidade profissional que ele tem internamente. Não é isso? Exatamente. É uma outra coisa que eu percebo, assim, aí a gente está... Todo dia tem manchete nos jornais, de todos os jornais, que é essa questão geracional, né? Não sei se vocês percebem isso, mas é flagrante, assim, o que a gente escuta falar de que
A geração mais nova, ela tem dificuldade de se manter, Sim. ela é difícil de tratar, não está muito comprometida, muito engajada. Tem essas manchetes, né? Tem. Sim. Aí, qual é a minha tese? Aí tem sido quase uma catequese, assim, né? Não tem jeito. A pirâmide etária do Brasil está mudando, a gente está ficando uma cidade mais velha, os novos estão chegando com um outro tipo de motivação, Sim. né? Se o gestor não souber conversar com essa galera, ele não consegue reter, ele não consegue fazer absolutamente nada a não ser o quê? Admitir, demitir, admitir e fazer a conta. Então, existe um dispêndio aí de energia, de tempo. Esse turnover se torna caro, né? Caro, é a estratégia da empresa que está indo por água abaixo, porque ele tem que comentar a estratégia da empresa e esse cara leva o concorrente. Quer dizer, quantas coisas estão sendo perdidas que muitas vezes não está na linha do custo do balanço, né? Mas são valores que têm que ser levados em conta. Então, um treinamento, por exemplo, de comunicação não violenta, um treinamento as habilidades comportamentais. Isso, como um todo, né? Uhum. Por quê? Porque, gente, assim, é fato. E aí eu falo de novo pela minha experiência, né? Eu assumi algumas funções, assim, gerenciais com meus 24, 25 anos de idade, as primeiras, né? E eu vinha de uma área de tecnologia, eminentemente tecnologia, onde o meu papel era fazer manutenção em circuito eletrônico. Então, como é que funcionava naquela época, em 70 e poucos? A gente media a corrente de tensão, achava o componente com defeito e trocava o componente. E aquilo eu fiz durante 10 anos, aquilo. Quando surgiu a minha primeira oportunidade, o que eu fiz? Eu pensava que pessoas era trocar e voltar, e não é, né? Uhum. E qual foram os meus modelos que eu havia recebido? Até porque antigamente, nessa época, era chamado de departamento pessoal, né? Era um departamento. As pessoas eram como se fossem objetos mesmo. Exatamente. Peças de troca, né? Mas não são, né? Não foram, né? Mas o que era o que eu fazia? Eu replicava modelos que eu havia recebido. Ou seja, eu faço assim porque eu recebi assim, um padrão, né? E outra coisa, e aí vamos lá, né? O que um gestor tem que fazer, né? Ele tem que ajudar na seleção, ele tem que entrevistar, ele tem que ensinar, ele tem que acompanhar, ele tem que corrigir, ele tem que advertir e ele tem que desligar, quer dizer, fazer tudo isso. E a gente não aprende a fazer isso, aprende na prática e dói. Então é muito importante, assim, né? Tem cursos muito interessantes que é sobre sou gestor, e agora? Dá uma série de ferramentas, é o cinto de utilidades que a gente chama, né? Para o camarada poder cumprir minimamente o que ele tem que fazer. Porque senão o que ele faz? Ele replica o modelo que ele tem. Nós temos pessoas que têm excelentes modelos para seguir, mas muitas das vezes a gente tem traumas. E a gente, quando chega a nossa vez, agora é a minha vez. Esse ponto que você falou aí, Né? sobre a questão da habilidade técnica, né? Que as empresas ainda têm muito isso ainda cometem muito esse erro, né? Elas olham o currículo, vê a habilidade técnica, serve para essa função, contrata porque ele tem as habilidades necessárias para cumprir, executar essa função dentro do departamento. E aí vai lá e coloca ele como gestor. O camarada é excelente vendedor, mas é um péssimo gerente de vendas, né? Gerente comercial, né? Mas só porque ele bate a meta das vendas, ele acha que ele pode ser. Lidar com pessoas. Nós estamos... Esse podcast, ele é atemporal, né? Sim. Mas a gente está em 2024 e a gente ainda observa esse tipo de situação. Quer dizer, o camarada promovido é aquele que performa melhor, sem ao mínimo ter uma pesquisa, uma análise se realmente esse cara tem jeito para ser gestor, ou nós vamos daqui 6 meses perder um ótimo vendedor e um gestor que foi incompetente, entre aspas, né? Quer dizer, perdeu a pessoa, foi embora. Eu achei interessante que tem uma época que a gente falava que as pessoas elas acabavam não evoluindo por falta de conhecimento. Determinadas regiões do Brasil, determinadas regiões de alguns países e tal. Fala, cara, eles não têm acesso à informação. Isso já não é mais uma verdade, né? Não, absolutamente. Você tem acesso à informação, você tem capacitação técnica, tanto pelas redes sociais, está na palma da mão. Você tem profissionais de alto gabarito qualificados que podem executar e exercer funções específicas na tua empresa para poder se alimentar disso. Então, hoje não é mais a falta de informação, talvez até o excesso de informações desqualificadas, que podem, de repente, prejudicar, né? Faz sentido. Que é um grande desafio é selecionar, né, o joio do trigo, né? É bem complicado isso, né? Mas, assim, eu sou otimista, Rogério, em termos de que
as empresas pensam nisso de forma mais responsável, eu diria, cada vez mais responsável. Tanto é que uma das disciplinas que eu ministro lá na UP é sobre educação corporativa, onde se fala realmente sobre como planejar um programa, como implementar, quer dizer, lá é que eu levo essa conversa no sentido de que, gente, tem que ter, isso é dinheiro, tem que ter comprovação de quanto que vai gerar de tem que ser mensurável isso, né? Tem que ser mensurável. Tem que ser mensurável. Porque quem decide quer saber, no final das contas, quanto que isso vai gerar, né? Então... Agora, falando assim, comportamento, a gente tem a expressão, né? O comportamento você não muda de um dia para o outro. Então, assim como você tem um processo bem formulado dentro da empresa, é preciso ter também essa visão de um treinamento de forma contínua, não é? Você não vai levar só uma palestra e achar que vai resolver o que... Muito bem colocado, né? O ruído que tem ali, certo? Muito bem colocado, muito bem colocado. E vejam, as questões comportamentais eu chamo que é assim, né? A habilidade técnica é como se fosse um jet ski, né? Você dá um cavalinho de pau assim, né? Jet ski, né? Tá no automático já. Ou seja, eu agora estou numa empresa de tecnologia, eu estou fazendo isso. Agora eu mudei para uma empresa que faz... Mas a técnica eu consigo mudar, aprender rapidamente, né? Tá no manual, tá descrita, né? Teve uma atualização. Vai lá. Bom, a habilidade comportamental é um transatlântico, ou seja, você não muda... Quer dizer, para você movimentar aquilo meu Deus do céu, é uma energia, o esforço é muito maior. O esforço é muito maior, né? Se aprende, claro que se aprende. Com certeza. Né? Se desenvolve, seríamos hipócritas aqui, a gente tá, né? Claro que se desenvolve, né? Mas é um processo muito mais lento de tomada de consciência, de autoconhecimento, né? Todo esse processo que vocês estão trabalhando aí nessa área também, né? Ou seja, mas é importante essa questão comportamental. O gestor não nasce pronto. Tinha uma frase antigamente de uma marca de trator que dizia o que é bom já nasce forte, né? Já nasce Ford, né? Lembra disso? Fazia essa... né? Então se dizia que liderança e gestão é uma coisa inata, né? Tem alguns traços que são da personalidade, mas... a boa parte das coisas a gente aprende, a gente desenvolve. Pode ser desenvolvidas. Pode ser desenvolvida. Devem ser aprendidas. Claro. Igual aquela briga, sempre aquela questão que o pessoal fala, entre talento e dedicação, qual que é mais importante, né? Empenho. As pessoas sempre falam isso. Né? O Cristiano Ronaldo usou muito isso também, né? Sobre a habilidade de alguns jogadores que nascem ali, parece que tem aquela habilidade, já faz o gingado e tal. Mas qual a evolução desses caras e qual a evolução daqueles que são persistentes? Treino, né? Exato. Para haver mudança realmente, para ver o resultado. Agora, dentro dessa pergunta que a Anne fez também, Rudy, a gente falando sobre a continuidade do investimento, né? Que, por exemplo, como ela falou, poxa, uma palestra. Para que serve uma palestra? Queria até que você falasse sobre a diferença, né? O que é uma palestra, o que é uma aula, o que é um treinamento de uma forma geral, e isso de forma contínua ou não, para essa empresa. Como é que você tem a percepção de oferecer, por exemplo, uma proposta para uma empresa, ela percebeu e falou, olha, eu vou fazer uma parte agora, mensurável. Teve um resultado aqui, o que precisa ser melhorado? É necessário fazer um novo treinamento? Sim, porque as pessoas acham que às vezes, vou contratar o palestrante e vai mudar minha vida aqui na empresa. Né? E não é bem assim, a gente sabe que não é, né? Não. Eu diria que assim, vamos colocar em termos de comparação, né? Eu diria que a palestra ela é uma pedra no oceano, assim, né? Quer dizer, você joga aquela pedra, ela faz uma onda, dependendo do tamanho da pedra e da energia, a onda vai ser maior, vai ser menor, né? E o palestrante é uma pessoa que tem a habilidade para, em 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, encapsular uma mensagem que seja inspiradora, tocante para aquele público, né? Ao longo da minha carreira corporativa, eu tive a oportunidade de participar de muitas palestras, né? E eu sou um bocado crítico em relação a esse assunto, principalmente aquelas palestras que são chamadas de motivacionais, né? Onde a gente passa lá 1 hora dando risada e estourando balão e dando grito e tal, cujo efeito residual é muito pequeno, né? Aí eu chegava com o meu time na base, encerrava aquilo sempre de fim de semana, voltava para casa, segunda-feira chegava no trabalho e aí... eram sempre hotéis muito bons, paradisíacos, aqueles cardápios fantásticos, com shows de Ivete Sangalo, assim. Opa. E a gente ali na piscina com a Ivete Sangalo, pena que naquela época não tinha o que tem hoje de câmera, porque ainda bem, né? Porque tinha a ideia de individualidade, né? Bom, e aí chegava na segunda-feira, perguntava para as pessoas, e aí? O café tava legal, que hotel bacana, que tal. Mas nada do conteúdo, sabe? Ou seja, então quando eu comecei a fazer esse trabalho,
eu comecei a me preocupar com isso. Então, tanto é que o meu trabalho, em termos de quando é palestra, eu não chamo de palestra motivacional, eu chamo de provocacional. Né? Legal. Ou seja, eu provoco para gerar alguma mudança. Tem que Despertar pelo menos a consciência. a consciência, né? Então, sinta-se provocado hoje aqui. O provocacional, né? Então eu sempre tenho um diagnóstico, qual é a dor, e eu identifico mensagens que eu posso fazer, e no final dessa palestra a gente procura medir com tecnologia como que as pessoas receberam aquilo. Né? Então a palestra é assim, é uma coisa muito... Né? Uma pílula. É uma pílula. E claro que aí sim, depende do gestor imediato com aquela equipe de dar sequência naquilo, enfim. Quer dizer, mas é ali, é um encontro, uma aula. Uma pergunta que eu fazia, eu fiz uma palestra uma vez para alguns atletas, né? Que estavam prestes para participar de uma competição. Eu fiz a pergunta para eles assim, bem na abertura da palestra: a tua motivação dura quanto tempo? Né? Porque é exatamente o que você falou. Né? É o tempo da corrida. Pô, sair, tá legal, tô animado, né? Sai do evento ali, aqueles eventos tal, Sim, né? Daquelas grandes corporações tal, as empresas de marketing. O cara sai com aquela energia legal, né? Tô motivado. Lá em cima. Bate um ventinho mais fresco. Já. Opa, deixa lá, né? Deixa lá, né? Então, é muito questionável isso, né? Então, por isso que eu acho que, assim, na questão da reflexão, onde a gente consegue compreender os cenários, desafios, fortalezas, oportunidades, enfim, as coisas tendem a ter uma outra... Ter uma outra... Exatamente, ter uma outra efetividade, né? Citei o caso da Caltech lá com a metodologia OKR. Eu fui contratado para fazer 4 palestras lá, né? E a gente mediu a absorção daquela mensagem nas pessoas, de uma avaliação de reação, e é impressionante assim o que a gente escutou. Não escutou, as pessoas registraram de uma pergunta aberta o que é que ele percebeu em relação àquela metodologia para a empresa. Legal. Tem respostas assim sensacionais, né? Claro que aí agora depende de ter uma continuidade disso. Né? Bom, já uma aula, Rogeriane, uma aula é algo que tem uma questão de... E aí cada vez mais, principalmente nas aulas para adultos, a gente tem que usar andragogia. Ou seja, é trazer aquele conteúdo para uma coisa mais real. Né? Para quê? Para as pessoas fazerem conexão com assimilar e reter, né? O professor que fica só repetindo, ele consegue fazer 5 minutos disso e depois o cara desliga ali na plateia, né? Então, andragogia é uma série de metodologias para a gente conseguir, com a tecnologia junto, é um casamento muito forte, sabe? Bom, então a aula, ela tem essa questão de trazer exemplos, buscar do próprio grupo. Numa palestra é meio assim, né? Uma aula já é mais de engajar a turma, né? Tem mais participação ali. E uma coisa importante que a aula precisa fazer, né? Eu sempre comento isso com os alunos. A gente está numa aula para ver conceitos e rever conceitos. Ver posturas e rever posturas. A gente precisa sair por aquela porta, quando a gente entra, diferente do que a gente entrou. E aí o professor precisa trazer conceitos, embasamento teórico. Olha, Han Charan é um camarada que fala muito sobre liderança. Primeira coisa é liderar a si mesmo. Quer dizer, ele tem que fazer ancorar na teoria para poder estimular a leitura, onde o camarada vai sair da aula a fim de buscar uma coisa a mais. Então a aula ela é mais densa nesse aspecto. É mais complicado de manter uma aula, porque no caso da pós-graduação, são lá 6, 8, 10 encontros de 4 horas, então o professor tem que ter essa condição de fazer isso. Sim. Para tornar uma aula atraente. Porque cada vez mais as pessoas querem mais, com menos tempo, né? E o professor tem que ser E muitas vezes adaptar a linguagem, né? Adaptar a linguagem, porque o público ele é heterogêneo. Um apresentador recentemente me perguntou para mim num podcast, e como é que eu faço para me manter atraente para esses jovens, né? Dando aula em cursinhos e tal. Ué, você tem que adaptar a sua linguagem. Quantas vezes você já teve que aprender linguagens, sim, palavras em inglês, né? Tá trazendo o conceito atual para poder gerar esse entendimento. Exatamente. Aliás, só um parêntese, né? A gente está falando aqui de liderança, basicamente, de educação corporativa, liderança, né? E a gente está passando por um fenômeno muito complicado agora, chama-se Quiet Ambition, que é
as pessoas, os mais jovens, não terem ambição de assumir funções de protagonismo, Isso é verdade. de correr É bem risco, isso mesmo. de assumir. Porque eles veem. Uma das causas disso, eu tenho estudado um pouquinho esse tema, é porque eles veem os gestores, os gerentes, os líderes, tão assoberbados. Muitas das vezes, o camarada é o último a sair da empresa e ele usa aquilo como um orgulho, né? Pô, cara, eu entro às 6 e saio às 10 da noite. 14, 15 horas. E o jovem, não, eu não quero isso pra minha Eu não vida. quero isso pra mim. Então, aí é de novo, né? Uma questão que eu tenho colocado é que nós, os mais velhos, os mais preparados, entre aspas, nós é que precisamos estimular os jovens a querer. E a gente não está sendo um bom exemplo. Essa é a minha... A leitura que eles estão fazendo. Nós não somos bons exemplos. Esse choque de realidade muitas vezes assusta, né? E afasta as pessoas, muitas vezes, de Afasta, entender o que pode ser um propósito para a vida dela, né? Como adequar esse propósito para que ele seja de fato, se torne agradável, se torne feliz. E a pessoa, porque assim, quando eu vejo na empresa, muitas vezes, eu vejo que alguns gestores não conseguem fazer com que a sua equipe se sinta pertencente à empresa dele. Né? Então, esse é um ponto que você está tocando aqui. Então, poxa, eu ouvi de algumas empresas fazendo alguns treinamentos também. Não, para que eu vou fazer mais só para deixar o dono rico? Exato. Ele está me pagando só isso. Então, aquela pessoa ela não se vê parte daquela empresa. Ele está recebendo aquilo ali como um fruto da subsistência dele, básica, necessária. Uma troca. Não tem nada de errado nisso. Tudo certo, ele está trabalhando, tem o salário, vai receber em troca. Então, não há um engajamento por interesse, não só a necessidade básica. Genuíno, né? Genuíno, para que ele se sinta parte daquela empresa. E dentro desses treinamentos que você faz também, eu acredito que existem ferramentas que são muito importantes para essa pessoa, o colaborador, ter essa percepção. O que o empresário ganha, então, quando ele consegue tocar nesse ponto? Melhora o engajamento da equipe, o clima organizacional da empresa é melhor, para que haja mais produtividade, Rudy? Com certeza, Rogério. E assim, o que eu percebo, e aí só para dar até um exemplo prático, né? Que tem a ver com a tal da reinvenção, né? A gente está acostumado e faz parte, é uma metodologia que é aquele treinamento mais formal, onde as pessoas estão ali sentados ou em roda, um auditório, enfim, faz parte, isso aí é normal, né? Mas tem algumas situações onde a gente precisa fazer diferente para conseguir tocar no coração dessas pessoas. Eu estou agora desenhando um projeto para uma empresa lá de São Paulo, é uma agência de publicidade, tem 40 profissionais, em São Paulo, não é nem espalhado no Brasil, é em São Paulo, que trabalha por times, assim, atende o cliente X, é um time Y, e esse povo, ele está tendo uma dificuldade grande de engajar essas pessoas. E aí veio a sugestão, olha, vamos fazer um evento de final de ano, e você faz uma palestra? Faço. Mas será que é palestra mesmo? Começamos a conversar, enfim. Só que o que nós estamos pensando, nós estamos planejando, propondo e vai se realizar, é uma atividade numa cozinha. As pessoas vão receber tarefas de um chefe de cozinha, vão preparar receitas, nós vamos criar restrições similares ao ambiente corporativo. Que legal. O chefe de cozinha vai andar nos grupos para que o arroz não queime, para que não dê problema na receita. Nós vamos saborear um prato feito por todo mundo e depois nós vamos refletir sobre aquele fato que aconteceu, aquela restrição, em relação ao que tem na empresa. Olha, você viu que isso aqui, ó, qual é a realidade que você tem lá? Se fizer assim, legal, então nós vamos fazer um desafio na cozinha, vamos almoçar e depois nós vamos fazer um treinamento à beira da mesa. Quantas percepções eles vão trazer? E a comida, bacana, né? Muito E é legal. muito legal isso, né? Porque a questão da refeição, o momento da refeição, é um momento de encontro, de confraternização, de amizade. Vai cumprir a atividade, né? Vai cumprir a atividade que é fazer o encerramento do final de ano, congregar todo mundo, quer dizer, e um treinamento lúdico. Então, é desta forma que, sabe? Entendimento. Tem de tudo, né? Tem de tudo. E essa área, ela é apaixonante. É apaixonante. Eu sou, assim, vidrado. Não sei se meus olhos estão brilhando aí, pode ver aí, né? Ia dizer. Porque eu sou apaixonado. Porque tem formas e formas, viu? É verdade. Eu sou entusiasta, eu sou otimista. E é muito bom. Eu vejo, assim, que tem um caminho para percorrer,
mas já tem um bom caminho. Tem grandes empresas que têm bons exemplos, boas práticas, né? E pessoas muito dispostas a partilhar suas experiências, né? Isso é legal. É bem bacana. E a gente está aqui para auxiliar, né, Rudy? Com certeza. Processo. E o podcast, e vocês estão de parabéns por isso, é de deixar um legado, né, Rogério? Esse é o ponto, né? E é bom compartilhar isso. Né, meu amor? É isso aí. Ó, o podcast. Só deixa o teu podcast pra galera seguir também. O nosso podcast chama-se Conversas de Valor. Viu que já teve muito valor hoje aqui, né? Obrigado. Fico feliz de ter sido convidado. Obrigado pelo carinho do convite, pela confiança, né? E eu sou super parceiro. Desejo sucesso a vocês, viu, no projeto. Te agradeço, viu? Tomara que nossos caminhos se cruzem mais para a gente trabalhar juntos. Não tenho dúvida disso, né? Até porque, para quem não sabe, né? Eu conheci o professor Rudy aqui A gente teve aqui já um episódio do podcast, Rudy, sobre network, né? E nós nos conhecemos num grupo de network, o The Masters. Isso. Né? E hoje nós já somos coautores da segunda edição do primeiro livro que eles lançaram, que é o Entre Drones e Dinossauros. Nós não estávamos ainda. Nós estávamos ainda fazendo. E esse com certeza vai agregar muito mais, porque agora temos uma conversa de valor. Exatamente. Dentro de um capítulo de mais uma edição do livro que está para sair aí, vai ser muito legal, né? Quero fazer um registro muito importante, Rogério. Eu tenho um presidente de empresa que eu acompanho há muito tempo, chama-se Vladimir Carvalho, que é fundador e presidente da Alterdata Software, que é a quinta maior empresa de software do Brasil. Uau. São mais de 2.000 colaboradores. E eu acompanho o Vladimir, que é uma pessoa super do bem, um camarada que tem muita experiência, partilha muito, né? E eu convidei o Vladimir para compor o nosso livro 2 na seção dos visionários, onde ele escreve uma mensagem como se fosse um prefácio, mas a várias mãos, né? Sim. Então ele é uma das pessoas que vai estar conosco no livro. Vai enriquecer e eu convidei, vai enriquecer muito o livro. Eu acabei de receber a resposta dele ao entrar aqui no estúdio, né? Então, assim, esse livro 2, ele tá muito bom, tá muito delicioso. Eu não li ainda os capítulos dos colegas, né? Mas estou muito curioso. Mas pela densidade dos coautores, cara, é sensacional, né? Legal. Eu vou falar sobre gestão do futuro, sobre empresa resiliente e tal. Você vai falar sobre o quê? Vocês dois escreveram juntos, né? Rogério. Desafio do diálogo. Desafio do diálogo. É um baita desafio. Né? Continua sendo, né? Continua sendo. Obrigado, Rogério, pelo convite. Viu? Mas nós que agradecemos muito. Tenho certeza que o pessoal que acompanha aqui o ComuniQuest gostou bastante. Dá seu like, curte aí, compartilhe o máximo possível para que as pessoas possam entender e ter uma visão diferenciada a respeito da importância de se investir nos treinamentos da sua equipe, enriquecendo e com certeza fazendo com que a sua empresa cresça muito mais, tá bom? Né? Obrigada mais uma vez, professor Rudy. Imagina. Você é sempre bem-vindo aqui no ComuniQuest. Uma satisfação, viu? Obrigado. Para você que nos acompanha, até o próximo episódio. Não perde não, compartilha, curte e manda para mais pessoas. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Esse episódio do ComuniQuest é patrocinado pelo ABC, a meditação do ser com Denis W.